Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos aqui, e hoje a gente vai dar continuidade, iniciando então a nossa disciplina de perícia contábil, né? Antes da gente entrar na disciplina de perícia contábil, eu preciso conversar com vocês um pouco sobre o que é a perícia, qual o fundamento da perícia e qual a importância da perícia dentro da sociedade, ou seja, dentro das empresas, dentro das instituições e assim sucessivamente. Todo lugar onde é usado e tem necessidade do uso da perícia. A perícia nada mais é do que um trabalho, né? Um trabalho técnico-científico, ou seja, um procedimento, né? Que busca informações, busca indagar, busca questionar, busca extrair dados, extrair informações que possam ser usadas no processo e no final a gente cria ou escritura o conhecido como laudo, certo? Que é o objetivo do trabalho da perícia. Então, para que serve a perícia contábil, pessoal? Para que serve a perícia de uma maneira geral? Antes da gente delimitar o nosso tema aqui na perícia contábil, para que serve a perícia? Digamos que a pessoa A e a pessoa B têm um conflito de interesses. O que é um conflito de interesse, pessoal? Uma lide, um desentendimento ou alguma coisa do tipo. Tá, tudo bem. A pessoa A e a pessoa B têm esse desentendimento e dentro desse desentendimento que essas duas pessoas têm, existe a necessidade de quê? De esclarecer os fatos. Esclarecer os fatos. Ou seja, se há uma lide, se há um conflito de interesse, se há um conflito entre as duas pessoas, alguém quer extrair as informações verdadeiras acerca do outro, certo? Um precisa saber se o que o outro está falando é verdade. Vou dar um exemplo para vocês agora. Digamos que o município esteja cobrando, por exemplo, um ISSQN e a empresa recolheu esse ISSQN a menor. No momento de fazer o recolhimento, o contador lá na hora de fazer a apuração das guias, fez o recolhimento a menor do ISSQN. O que acontece? A prefeitura tem o poder de cobrar e como é que vai acontecer, né? Nesse processo todo vai rolar um processo tal e a prefeitura vai acabar precisando evidenciar e provar que a empresa recolheu o ISSQN a menor. É só um exemplo, tá? A prefeitura precisa provar, tá? E como é que a prefeitura, que é a pessoa A, e a pessoa B é o contribuinte, por exemplo, como é que a prefeitura vai conseguir fazer essas provas, buscar essas informações? Através da perícia. Vamos realizar uma perícia nas declarações do ISSQN da empresa e através dessa perícia a gente vai extrair as informações necessárias para que seja tomada uma decisão, né? Então, quando vocês ouvirem falar no contexto perícia, vocês ouvirem falar em pesquisa ou busca de informações, lembre-se que a perícia é isso. A perícia faz com que seja trazido para o caso, evidenciado no caso, os fatos verdadeiros, certo? Poderia ser um outro exemplo, em vez de ser um exemplo tributário, professor, é mais simples para mim trazer isso para vocês do que eu falar para vocês, um caso de separação, precisa fazer uma perícia. Por que eu não trouxe um caso de separação? Porque nós estamos falando sobre perícia contábil. Então, perícia contábil, tudo que envolve o campo da contabilidade é feito através da perícia contábil. Tudo bem? Quem é o perito contábil? Quem é a pessoa responsável por realizar essa perícia? Vamos avançar um pouquinho mais. Já vimos que a perícia é a busca da verdade, né? A busca das informações verdadeiras e fidedignas que possam ser usadas para tomada de decisão.
E agora a gente vai ver quem é essa pessoa, quem é esse perito, quem é essa pessoa responsável. Deixa eu só apagar aqui para eu poder utilizar o exemplo para vocês. Na perícia contábil, ou mais precisamente na perícia relacionada à contabilidade, a gente tem a figura de uma pessoa muito importante, certo? Que eu acho que vocês já devem conhecer. Certo? Quem vai realizar a perícia contábil? Quem vai realizar a perícia contábil? O perito contador. Quem é o perito contador, pessoal? A pessoa graduada em ciências contábeis, né? Que tenha, lógico, o registro no Conselho Federal Regional de Contabilidade e que seja uma pessoa que tenha uma capacitação para realizar o trabalho da perícia, certo? Então o que a gente tem que ter? Registro, certo? Na onde? CRC/CFC. Tem algum outro órgão que eu preciso ser registrado? Agora tem o Conselho dos Peritos, mas isso a gente vai ver mais um pouco à frente. Hoje eu trouxe a definição básica para vocês. Então a perícia e o perito são duas figuras inerentes ao processo de realização da perícia. Então a gente tem quem é o perito, quem é a figura do perito, é a pessoa, pessoa física, ou pode ser pessoa jurídica, registrado no CRC ou no CFC, ou nos dois, que tenha formação continuada, tá? Para vocês realizarem o trabalho de perícia, vocês têm que ter formação continuada. Então, ou melhor, são essas as prerrogativas para a pessoa ser considerado perito contador, né? Esse perito contador, pessoal, ele só vai realizar perícias inerentes à contabilidade, ou seja, casos que necessitem do perito contador. Uma informação importante, o que eu tenho que ter para eu ser perito, né? Além do registro no CRC, da formação continuada que a gente tem que ter, o que mais que eu tenho que ter? Ser especialista na área. Como assim, professor? Digamos que eu seja contratado para realizar uma perícia contábil numa área da contabilidade, por exemplo, na área do departamento pessoal, recursos humanos. Eu sou contratado para realizar uma perícia no departamento pessoal, lá no recursos humanos. Não é minha área de especialidade, pessoal. Então vocês podem observar que a perícia é focada para a área de especialidade. Ou seja, eu vou contratar um perito contador para realizar uma perícia contábil, pode ser a judicial, extrajudicial ou arbitral, depois a gente vai separar as três. Vou contratar a figura dessa pessoa para realizar a perícia, desde que ele seja registrado no Conselho Federal ou no Conselho Regional de Contabilidade, na verdade precisa ser registrado nos dois, e seja especialista em determinada área. Como que funciona? Lá atrás eu dei um exemplo para vocês de um problema, né, entre a prefeitura de um determinado município e um contribuinte. Hoje eu trago para vocês, esse caso aconteceu, quem é a pessoa, quem é o perito mais cotado, mais indicado para realizar esse trabalho de perícia dentro dessas informações? O perito contador especializado na área tributária. Vocês viram que a gente tem que ter o especialista em determinada área para realizar a perícia? Além da perícia contábil ser assim, a gente tem as outras perícias que envolvem todo o processo. Por exemplo, se for um problema médico, vou contratar um perito médico, especialista em determinada área. Ah, aconteceu um problema numa obra de engenharia.
preciso de um perito, vou contratar um engenheiro perito especialista em determinada área. Então, o que é a perícia? O que a perícia busca? Evidências, fatos e provas que conseguem ajudar no processo decisório ou no processo final, na hora que fala assim, olha, o juiz precisa, se for uma perícia judicial, o juiz precisa dar o veredito. E aí quem que ele solicita? O parecer do perito, nesse caso nosso, o perito contábil. Poderia ser qualquer outro tipo de perito, poderia ser qualquer outro tipo de área, mas no nosso caso é o perito contábil, ok? Recapitulando o que a gente viu na aula de hoje, perícia é um trabalho realizado, um trabalho técnico realizado por um profissional devidamente registrado que tenha capacidade técnica, né? Então, além disso, quais as prerrogativas que eu preciso ter para ser perito contábil? Ser registrado, ser graduado, ter uma graduação de nível superior, ser registrado no CRC/CFC e ser especialista em determinada área e, por final, fazer todo aquele trabalho de formação continuada que o CRC nos exige hoje, ok? Nossa aula de hoje era isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana.